Já tem galera chegando. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui meu amigo Ronildo. Vixe, rapaz, tá lotado já, viu? E aí, Ronildozão? Opa, Alex, tudo bem? Tá só o ouro, meu amigo. E aí? Tá me ouvindo aí tranquilo? Tá, tá ouvindo bem, viu? Exatamente. Pronto. Vamos esperando a galera chegar, né? Pronto, deixa a galera entrar aí, a gente começa aqui a debater sobre a questão dos concursos públicos aqui, pro pessoal. Gostou do efeito que eu botei aí, ó? Efeito antigão aí, é? Fica bonito, né? Vamos ver na galera chegar. Deixa eu ver quem entrou aí. Vixe, meu irmão. É gente demais. Vamos lá. Fazer a chamada aqui, ver se tá todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera que é teu seguidor aqui, né? Benjamin, É, Gabi Leite, Gabriel. Bora, Gabriel. Everton, Esquerdinha. Luan. aproveita a galera, já deixar alguma dúvida aí no chat aí, É, galera. durante a live. Já pode jogar nas dúvidas aí, pessoal. Danilo, 12 horas, é mesmo, Danilo? Doutor Danilo desenrolado. Fazer uma live com o Danilo também, viu? Rapaz, tem até delegado aqui, meu irmão. Rapaz, o nível tá alto, viu? O nível tá altíssimo. Pra cima, doutor. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre concurso, sobre planejamento, vocês já podem trazer aí pro Ronildo, viu? Que o homem é o fera do planejamento. Alguma dúvida quanto à questão de preparação para concursos, especificamente sobre planejamento, o homem se garante. Bora, Francisco! Bora, Hélio! Eliardozão chegando. Boa! Esperar mais um tempinho, né? Mas já tem a galerinha aí já. Eu não sei como é que eu pego o link, cara. Eu queria pegar o link para jogar, mas acho que dá só para. Deixa eu jogar aqui para a galera. Vou enviar aqui para a galera. Acho que dá um alcance maior. Oi, mais uma galera entrando aí, ó. Keline, Matia, Fernanda, Miller. Já tem pergunta aí, ó, do Igor. Acham válido estudar somente por questão de lei seca? Desenrola aí, meu amigo. Ó, Essa tá cara, não, ligada, viu?
válido até pode ser assim, inválido, né? Digamos assim, na pessoa, no nível da pessoa. Mas, ao meu ver, tem que ter um estudo da teoria, tem que ter um estudo da teoria por trás ali, porque a teoria vai fundamentar ali as suas bases teóricas e tudo mais. Aí, a partir de um certo momento, já estiver no nível bem bacana, aí vai predominar a questão da jurisprudência, lei seca e a parte das questões. Mas, de início, assim, para ter uma base mais sólida, digamos assim, em relação aos estudos, é sempre bom ter um pouco de teoria ali, seja por um cursinho, seja por alguma doutrina mais resumida, dependendo do nível de concurso. Claro que existe ali aquela questão do nível de concurso. Ele não vai estar com uma doutrina para um concurso aí, nível médio, por exemplo, geralmente não cobra a esse nível de aprofundamento. Até que não tem um nível, mas, em síntese, aqui, é sempre bom ter um estudo de teoria por trás da base do conceito. Pronto. O que eu tiro da tua fala é o seguinte, para resumir aí para o meu amigo Igor. É bastante válido quando você já tem uma base consolidada. É isso? Quando você tem uma base consolidada, no reta final, fica bacana para você fazer isso. Agora, no início do estudo, seria um pouco problemático, né? Você já começar na lei seca sem só lei seca e questão sem ter base, né? Eu concordo. Eu penso assim. Concordo plenamente, viu, meu amigo? Até porque tem muita gente que fala a questão do estudo reverso, né? Aquela questão de começar a estudar já por questões, mas assim, aquilo ali depende do momento, você já conhece anteriormente, mas a outra está começando a estudar com um iniciante ali, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, começar a estudar por questão só de lei seca, talvez seja um grande passo, porque nas questões você pega ali comunidades, claro, nas questões finais, informações, mas que a informação é fácil. A teoria diz que você vai interpretar, passo a passo, e a partir da você começa a compartilhar o conhecimento em geral. Amigo, eu não sei se é o teu áudio ou se é o meu, mas está com uma microfonia. Veja aí se é o teu. Talvez Por conta seja. dos fones. Aí qualquer coisa você desconecta o fone e é normal. Pode ser que seja microfone por conta dos fones, não sei. Continua? Não, parou. Ficou melhor. E aí, pessoal, melhorou? Ixi, meu irmão. Já tem muito comentário, meu amigo. Deixa eu aqui o comentário da galera. Fernanda, boa noite. Itamar. Professor, manda um alô para a galera de Jacobina. Bora, galera de Jacobina. Espera, viu? Tem uns 5 aqui de Jacobina, viu? Você, o Miller, Costuras Luiz entrou, Diego, Carol Souza também, Franciele, Anderson. Resolveu o eco aí, pessoal? Fechou? E aí, Luiz? Ficou melhor o eco? Encontrei uma pergunta aqui ainda, Alex. A Rocha? Michel Silva, né? Como conciliar? Eu vou para o fone. Tira o fone, não. Consegue ouvir? Pronto, melhorou. Era o fone. Tem que ser seguro. Se dava para conciliar ali o curso de formação com carreira jurídica, uma coisa assim, curso de formação profissional, né? Rapaz, é bem difícil, né? O Alex também pode falar sobre isso. Ele está no curso de formação agora. Está no curso de formação de soldados agora. Então pronto. Já sabe que a experiência é muito puxada, geralmente, com formação. Ainda mais a área militar, é mais puxada que da civil, participei da civil, né? Já foi bem puxado. O pessoal fala que o curso de formação na área militar ele é um pouco mais pesado ainda que o da civil. Então, dá para manter uma base ali, talvez 1 hora de estudo, 1h30, dependendo do dia e tudo mais. Mas, assim, estudar de verdade, me focado 100%, não dá não, porque tem o curso de formação e exige muita questão de desgaste físico. Dependendo do curso de formação, tem aquela questão também da prova, que é aplicador de curso de formação e tudo mais, que precisa estudar. Então, você meio que fica se mantendo por ali, para não perder totalmente o seu ritmo de estudo, mas dizer assim que dá para focar é bem difícil. Mesmo porque os cursos militares, pelo menos os que eu participei,
tinham provas, né? Provas eliminatórias, né? Não sei como é no curso de formação do meu amigo Michel. Então, não adianta você focar na frente se você não desenvolver o que você está fazendo, né? Então, eu particularmente, Michelzão, eu não iria para pensar em concursos antes de terminar o curso de formação, mesmo porque normalmente você tem ótimos professores durante o curso de formação e você mantém sua base. Meu pensamento é esse. Porque eu aprendi muito no curso de formação, peguei ótimos professores, tanto no curso de soldado quanto no curso do CFO, eu tinha ótimos professores, então o conhecimento ele sempre foi mantido. Né? O curso de formação ele é muito bom. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Pode mandar pergunta, pessoal. Ah, Miller deu uma dica aqui, ó. Quando um falar, o outro silenciar. Beleza. Desculpa aí, viu? Valeu, Miller. Kaline entrou. Kaline começou a seguir o curso. Michel disse que ainda está um pouco. Eliardo disse que agora sim. O Henrique entrou. Kelly está assistindo. Michel está dizendo que resolveu. Ele está perguntando se para manter é viável questões. Contigo, as difíceis eu jogo para ti. Olha lá, meu amigo. Olha, para manter, eu dizia para manter questões e ali aquela revisada básica ali, algum resumo que você tiver, ou já algum outro material do seu cursinho como um todo. Eu fiz isso durante o curso de formação da Polícia Civil, né? Que durante o curso de formação da Polícia Civil, eu continuei estudando quando dava, assim, como dava, como eu falei, uma horazinha, uma hora e meia, final de semana, às vezes, quando dava. E aí, eu tinha saído do concurso PJ do Piauí, com o concurso que eu fiz posterior Polícia Civil. Então, eu preferia só dar uma revisada no resumozinho, lei seca, e aí fazer questões só para não esquecer o básico, né? Para não esquecer o básico. Mas se assim, voltar a passar para o final um pouco mais, manter uma base um pouco mais sólida, é um pouco mais difícil. Mas para manter o básico ali, questões e resumo, lei seca, dá para ir mantendo. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Romáriozão entrou aí, ó. Romário que foi nosso professor no curso Papa Mike. A Kalina dando parabéns aí para o Ronildo. Francildo entrou também. Então é isso, pessoal. Acho que já dá para a gente começar. Estamos aqui com o nosso amigo Ronildo concurseiro, Ronildo que é mentor do Estratégia, né? Ronildo que foi segundo colocado no concurso da Polícia Civil do Ceará, certo? Um concurso que todo mundo sabe que foi um dos mais difíceis da história do concurso das Polícias Civis, né? Eu ouvi isso nos bastidores, né? Até uma amiga minha que fez esse concurso falou. Bastante jurisprudencial, né? Enfim, é um cara que já tem um cabedal aí de vários concursos. Recentemente teve uma boa avaliação no concurso para oficial, para ser meu colega na Polícia Militar do Ceará. E uma série de outros concursos que eu vi no Instagram dele, que já vou pedir para ele fazer um resumo para a gente. Tá certo? Ronildzão, diz pra gente aí quando foi que começou essa história de concurso na tua vida, meu irmão. Alex, graças a Deus, eu tive, assim, digamos que uma sorte, entre aspas, né? São coisas que Deus coloca na vida da gente. Eu fui sair daqui do interior do Ceará e fui para Picos fazer faculdade lá. E aí eu fui colocar, lá eu consegui uma vaga na residência universitária. Estava ali com 17, 18 anos de idade. E aí um colega de quarto da residência universitária ali, que dividiu o quarto comigo, ele era concurseiro, inclusive é de Paulistana, Ednei. Ednei. Ednei concurso. Ednei, como eu estava estudando na época para a gente penitenciário do Ceará, e aí foi ali conversando com o Ednei que eu comecei a perceber, rapaz, isso aqui é um negócio bom, viu, para a vida da pessoa. E aí comecei a estudar a partir desse momento. Então foi assim, nesse momento, lá para comecei em 2018 ali, comecei a pegar minhas primeiras apostilas assim, todo errado mesmo, sem saber nem como é que ia, mas foi ali digamos que um incentivo inicial da Ednei. Ednei me mostrou ali como é que funcionava a questão do concurso público. Inclusive, acho que você conhece ele lá. Pra você ver como as coisas, como a coincidência, né, cara? Ednei é amigo de infância aqui, nós brincava junto aqui, em Paulistana. Coincidência grande.
Teve uma pergunta aqui da Luísa, perguntando para ti, Ronildo, qual é a tua metodologia de estudo até a aprovação? Pode ficar à vontade para falar sobre tua metodologia até a aprovação. Pronto, assim, varia muito em relação ao momento e ao nível que você está, né? A partir do momento que eu comecei a estudar para concurso, no início era mais um foco em teoria. Então, o primeiro foco era em manter mais questão de estudar a teoria mesmo, efetivar o estudo da teoria. Eu dedicava mais o meu tempo à teoria do que propriamente a questões, inicialmente, bem no início mesmo. E aí eu já fui mantendo a teoria, uma basezinha. Uma dúvida muito que as pessoas falam muito, videoaula ou PDF? A minha orientação, se você conseguir estudar por PDF, o estudo é muito mais sólido, você consegue estudar os assuntos de forma mais rápida e mais organizada do que a videoaula. Porque a videoaula é aquele estudo mais passivo, aquela questão de estudo um pouco mais passivo, e aí você vê ali o professor falando, às vezes você acha que entendeu tudo, mas na hora de resolver questões você não consegue ali colocar aquilo em prática. Então, para quem consegue estudar por PDF, ali, se tiver ali essa possibilidade, o ideal é que comece a estudar por PDF, as matérias que deve pegar. Se não der para pegar a matéria, vai mais para o vídeo aula. Mas em tese, eu separo um bloco de estudo de teoria, separo ali um bloco de revisões e um bloco de questões dentro do estudo daquela matéria. Então, se eu tenho 2 horas para estudar uma matéria por dia, geralmente eu dedico ali 45 minutos a 1 hora para estudar a teoria, meia hora mais ou menos para fazer revisões de assuntos anteriores que eu já estudei daquela matéria, e ali eu faço um bloco de questões, tanto abrangendo assuntos que eu já estudei anteriormente, como assuntos que eu estudei naquele dia, para mim já revisar aqueles assuntos anteriormente por questões. Então, é a partir das questões que eu vou percebendo ali se eu consegui aprender o conteúdo, se eu consegui reter as informações, ou se eu preciso fazer uma pausa, voltar lá e revisar para mim evoluir ainda mais. Então, se eu estudei um assunto X há 2 dias atrás e hoje eu vou resolver ali 10 questões daquele assunto que eu erro muito, tenho muita dificuldade, significa o quê? Que eu estudei o assunto, mas que eu não consegui aprender, não consegui reter conteúdo. E aí eu já faço essa questão ali para mim, posteriormente, no próximo dia, já colocar ali como modo de revisão, porque eu vou precisar revisar mais vezes para me ter ali um pouco mais de propriedade para resolver as questões daquele assunto. Tá ok. Só para eu não sei qual o nível, quanto tempo a Luísa tem de estudo, né? Mas teoria que, pelo que eu estou entendendo do Ronildo, seria o quê? Um material resumido, né? Um material, sei lá, estratégia concurso, né? Seria esse tipo de material, né? Um material mais resumido, um material... Ou você está se referindo a livros ou a vídeos, está se referindo a materiais como esse, não é isso, Ronildo? Para ficar bem claro o que é teoria. Teoria é o mesmo material oferecido pelos cursinhos, né? Eu acho que a doutrina de início para concurso, até para polícia civil, polícia militar, por exemplo, militares. Deu um ruído agora. Pronto. Acho que foi teu fone que ligou, não sei. Pronto, voltando aqui, em relação à teoria, geralmente é aqueles, os PDF, o cursinho mesmo, o PDF, o habitual, né, em alguns casos. Será seu fone? Está desligado, acho que, não sei. Pronto, parou. Pronto. Então é mais aquele material do cursinho. A doutrina mesmo, assim, eu acho que não é necessária, mas que a teoria ela vai mais direto ao ponto, a teoria dos cursinhos, né? Que já é um material um pouco mais resumido, mais direto ao ponto, já focado especificamente em concursos. Então, quando eu falo a teoria, é mais o material do cursinho em si. Ronildo, você nunca utilizou a doutrina. Agora o aluno você nunca utilizou a doutrina no seu estudo para concurso? Alguns momentos sim, mas como uma forma de mudar o material, de tentar ver ali uma vertente mais aprofundada, de tentar entender um pouco melhor um assunto, mas por curiosidade mesmo, tem muita necessidade, entendeu? Porque, ao meu ver, tem vários cursinhos aí muito bons já que conseguem entregar para o concurseiro ali o material direto ao ponto, o material já mais enxuto, do que seria ele pegar um livro de doutrina, por exemplo. Então, o material do cursinho, quando eu me refiro à teoria. Show de bola. E aí, deu certo? Deu para entender a ideia? Um breve resumo, o Ronildo, ele trabalha com a questão das questões, do resumo,
E lei seca também, não é isso, Romil? Isso. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Galera, o Ronildo é bom. Como é espetacular. Nada. Ó, foco PCC. Quantas horas uma pessoa que está começando a estudar deve estudar? Diz aí, meu amigo Ronildo. Muito relativo, né? Então, tipo, as pessoas geralmente têm ali em média 3 a 4 horas para estudar, né? Geralmente a pessoa tem um trabalho também, tem gente que trabalha. Quem consegue só estudar mesmo, assim, então, assim, que não tem trabalho é exceção, é a regra em relação aos concursos que eu percebo no geral, muito gente tem que conciliar a questão do trabalho e estudo. Então, a média ali já de 3 horas a 4 horas por dia de estudo já é uma média muito boa. E aí já vai uma dica aqui, que eu falo muito para os alunos que às vezes perguntam aqui de orientação. O aluno que trabalha durante o dia no horário comercial ali, geralmente a partir das 7 horas da manhã, se ele deixar para estudar essas 3 horas, quando ele chegar em casa cansado durante a noite, vai ser um pouco mais difícil. Ele já tem passado por um dia cansativo do trabalho, já tem resolvido inúmeros problemas ali, então se ele conseguir bater ali um bloco ali pela manhã, madrugadinha, 5 horas, 6 horas, acordar mais cedo ali, já bater ali a metade da meta de estudo dele, quando ele chegar na noite vai ficar muito mais fácil com quê? Então chega em casa às 6 horas da noite, 1h30, 2 horas, é bem mais fácil do que você pegar e estudar 3 horas assim seguidas. Então, se o aluno conseguir dividir ali, já estudar um bloco de assuntos ali de manhã, já uma matéria, por exemplo, e outra matéria na noite, vai ficar muito mais fácil ele conciliar a questão do trabalho e o estudo para concurso. Beleza. Olha aí, Foco PCC. Foco PCC, em resumo, nosso amigo Ronil está dizendo, não há uma fórmula de bolo, né? Para algumas pessoas vai variar, né? Mas o importante é que você faça, né? E para você garantir que você faça algo melhor, por exemplo, você começar pela manhã, né? Se você tem tempo pela manhã, uma horinha e meia, já mata essa horinha e meia, né? Já garante essa horinha e meia, porque até para você sinalizar para o seu dia que você vai ter, sei lá, mais foco, né? Porque você já começa o dia vencendo, não é isso, Ronildo? Então você já está dizendo, meu irmão, você já venceu uma etapa do dia. É muito melhor do que você parar num momento como hoje, que você para 3 horas seguidas. É muito difícil mesmo. Realmente, Ronildo, se você conseguir garantir 1 hora e meia, até 40 minutos ali, 1 hora e meia, de manhã, você já está dizendo aí, termina, né? Você vai ter em algum momento, sei lá, 1 hora de almoço do teu trabalho, né? 1 hora que você chega em casa, entendeu? Então, foco. Agora, eu vou acrescentar a fala do Ronildo, certo? Meu amigo, foco PCCE. O que é que eu acho importante? Não é você estabelecer assim, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas. Não é isso. O importante é você ter uma constância. Por exemplo, você pensa assim, cara, eu só tenho sem falha, todo dia, eu só vou conseguir sem falha todo dia 1 hora. Então pronto, começa com 1 hora. Entendeu? Porque o que importa é muito melhor você começar pouco e evoluir para 1 hora e meia, 2 horas. Isso vale para qualquer tempo que você tenha para começo, né? Eu só tenho 40 minutos, 30 minutos. É melhor. Eu vou ser aprovado com 30 minutos, com 40? Se o concurso for concorrido, provavelmente não. Mas você não vai ficar assim até o fim. Você pega 30, você pega 40. O ideal é 1 hora e meia. Começou com 1 hora e meia? Poxa, quem é que não tem 1 hora todo dia? 1 hora e meia. Né? Eu acho difícil uma pessoa não ter 1 hora, mesmo porque a gente gasta mais de 2 horas normalmente. O brasileiro médio gasta mais de 2 horas só na internet. Então, 2 horinhas, 1 hora e meia, todo mundo tem. Então, todo mundo eu digo no geral, né? Lógico que eu não conheço a realidade de todo mundo, mas boa parte das pessoas, inclusive que estão aqui assistindo a live, vai ter 1 hora, 1 hora e 20, 50 minutos, mas você tem que ter um ponto de partida. É muito melhor do que você... É igual a ideia de correr maratona, né? Ninguém começa correndo para maratona no primeiro dia fazendo 50 quilômetros. Entendeu? Ninguém começa no primeiro dia fazendo 20 quilômetros. A gente começa devagar, começa com 2 quilômetros, 3 quilômetros, e isso vai, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo. Tá certo? Meu amigo PCCE, Foco PCCE. Acho que foi respondida aí a dúvida.
Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, pode perguntar, viu? A gente aqui é a favor da interação. A pergunta, mais uma pergunta do Foco PCCE. Vi que na última prova tinha muita jurisprudência, foi o que eu falei. Como faço para estudar essa parte? Meu amigo, segundo colocar nesse concurso, da PCCE vai responder para você. Assim, para a PCCE especificamente, eu estudei jurisprudência pelo material que eu já utilizava, né? O material que já tem boa parte das jurisprudências, e as demais eu utilizei aqui, tanto no site do STJ como do STF, tem ali a questão dos informativos de jurisprudência em teses, que são ali jurisprudências bem consolidadas já, que são, meio que uns resumos sobre cada assunto, então sempre dava uma olhadazinha ali. Eu estava estudando, por exemplo, crimes contra o patrimônio. Eu ia lá no site da STJ, baixava o jurisprudência em tese do crimes contra o patrimônio, dava uma lida ali, já entendia aqueles assuntos. E outra coisa, o sistema de questões, se o aluno souber explorar, tem muito comentário de outros colegas, tanto para concurso, que ali vê uma questão ali, responde, e já copia essas julgadas que são mais importantes, que já caíram em prova, e joga ali nos comentários embaixo. Então, o sistema de questões que o aluno utiliza é muito interessante se ele souber explorar. Às vezes o aluno responde a questão e acha que é só marcar lá, acertei, errei, ponto, passei para a próxima. Mas não. Geralmente o que eu sempre faço, eu sempre abro os comentários dos alunos que tem lá embaixo, ou do próprio professor. Porque ali sempre tem uma informação, sempre tem um bizu, sempre tem um resumo. Então ali é uma fonte de jurisprudência bem fácil. Eu diria que boa parte da jurisprudência que eu estudei foi também pelo sistema de questões que eu utilizo, que eu utilizava ali, tem muitos comentários e tudo mais. Então muita coisa que tinha ali eu vi na prova. Pronto, pessoal. Ó, eu vou até falar, né? É o que é concurso, é que o Ronildo já está treinado. Ele faz live com estratégia. Nacionalmente, ele não fala nomes aqui, não. Como eu não acho que a nossa live vai ter tanta repercussão, né? Eu falo aqui os nomes. O que é concursos, por exemplo, é uma ótima plataforma para você fazer isso, né? Pessoal, é um investimento que você faz. Você ter a assinatura de uma dessas. Não só ela, né? Mas é uma das mais conhecidas e é testada e aprovada. Lá no Que Concurso, ou em outras plataformas de questão, vai ter os comentários mais curtidos, por exemplo. Normalmente, esses comentários referentes às questões, né? Esses mais curtidos são as melhores sacadas. O aluno ele respondeu melhor, né? Às vezes é uma questão objetiva, mas o aluno ele foi lá embaixo e trouxe um resumo que ele fez, que ele gastou tempo e tal, um bizu, né, com muita orientação, e às vezes uma coisa que estava escrita de um modo difícil, quando você vai lá no comentário, o cara traduziu para a linguagem mais coloquial, para uma linguagem mais de concurseiro, certo? Então, vai ter lá a parte da lei seca, a qual o texto se refere, vai ter um trecho da doutrina, né? Vai ter uma jurisprudência, um julgado. Então, você tem que entender que uma questão de concurso público, ela não é para você adivinhar, para você, acertei, errei, dou prazer, né? Punição, não. Você tem que entender que ali é uma fonte de busca de conhecimento, né? De buscar na memória, entendeu? Essa questão das questões dos concursos, né? É para isso, é para você trabalhar sua memória, né? Inclusive o trauma, né, do erro da questão, ele faz parte do aprendizado também. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém mais fez alguma pergunta. Olha aí, ó. A Carol está perguntando. Boa noite, Ronildo. Aqui é a Carol. Gostaria de saber a dica para quem está iniciando aí essa jornada de concursos. Ela quer saber assim, Ronildo, eu estou chegando agora no mundo dos concursos. Passa para mim qual é o que é principal, o que é prioritário para eu começar a evoluir. Acho que é nesse sentido, Ronildo. Então, para responder essa pergunta, primeiro, definir uma área, né? Definir uma área de concurso. Então, claro que pode ser que seja a área policial já, que é o objetivo aqui do Papo Mike e tudo mais, né? Mas, então, assim, definir uma área já, por exemplo, a área policial, procura um cursinho preparatório para aquele concurso, focado naquele concurso especificamente. E aí tem a questão do saber estudar, né? Porque tem alunos que ele tem um cursinho, pode ter o melhor curso que tiver, pode ser o melhor professor que tiver. Mas se o aluno não souber estudar, ele fica com dificuldade de evoluir.
Então, tem muito aluno que às vezes diz, eu tenho assinatura tal, eu comprei e não consigo utilizar porque eu não sei estudar, digamos assim. Às vezes ele não sabe só se organizar em relação ao que estudar, quando estudar e como estudar. Então, essa questão é muito ideal. O aluno tem ali um plano de estudos, um ciclo de estudos, fisicamente. Eu trabalho com isso, mas o aluno também, se tiver capacidade de fazer um próprio, é muito bom fazer um próprio, porque é como se fosse uma agenda da sua semana. Então, se você inicia o dia sem saber o que você vai fazer, se iniciar a semana sem saber o que você vai fazer, é grande a chance de você ter ali, passar a semana toda sem esquecer uma coisa que você tem importante para fazer, para você realizar. Então, a ideia do plano de estudos, do ciclo de estudos, ou do programa de estudos, dependendo do aluno e tudo mais, é saber o que estudar dia após dia. Então, se você já tem ali um cursinho, tem um norte, saber o que estudar, aí vai entrar a parte do aluno, né? Tentar colocar aquilo ali em prática. Também não adianta ter o melhor cursinho, o melhor planejamento, a melhor orientação, se o aluno não tiver ali aquela questão do foco, né, da constância, como o Alex já falou aqui, da constância naquele objetivo. Então, é você acordar e dizer, eu escolhi isso para a minha vida. Então, por mais que tenha uma pessoa me chamando de sair, tenha uma atividade mais prazerosa para fazer, eu escolhi que eu tenho que me dedicar durante um tempo no concurso público, porque é uma coisa que vai repercutir na sua vida durante muitos e muitos anos. Então, é uma coisa que vai não só melhorar a sua qualidade de vida, dependendo da situação e tudo mais. Não falo só questão financeira, não. Falo questão também social, da sua questão do seu bem-estar, você se sentir realizado profissionalmente em uma profissão que você tem escolhido para trabalhar e tudo mais. Então, ter na cabeça essa questão. Ter foco, constância, um bom material, um planejamento e aquela questão de... Não é nem motivação em si, mas é mesmo assim aquela questão de aderir, comprar efetivamente esse plano que você escolheu para a sua vida. Durante muitos momentos da minha vida, por exemplo, em preparação, eu deixava das férias da faculdade, eu deixava de ir para casa, para o interior, que meus pais moram, para ficar na faculdade mesmo, lá na UF mesmo, porque lá eu consegui estudar melhor. Então, eu abdiquei muito tempo na minha vida em relação a isso, por um objetivo que eu tinha escolhido. Então, eu tinha me realizar esse objetivo. Vou ficar quietinho aqui para ver se passa. Pronto, deu certo. Então é isso. Começou a estudar para concurso, vai começar agora? Escolhe uma área, um cursinho, tem ali um plano de estudo, seja para você mesmo, que você conseguir fazer, ou outro programa que você sabe fazer. Ou por ajuda de outra pessoa, e começa a estudar, começa a colocar o Ronildo, ele é... Você se considera aqui, coaching ou é mentor? Eu chamo de mentor, né? Mas qual é o nome correto, Ronildo? Mentor? Ficou sem áudio. No estratégia, eu vou trabalhar como coach, né? Eu tenho um contato com eles lá e um coach para organizar os estudos do aluno, ensinar o aluno a utilizar a plataforma e tudo mais. Certo. Mas tu tem um trabalho de mentoria, mentoria, isso? Não, no estratégia é coach mesmo. Estratégia é um trabalho mais de coach. Certo. Então, vamos lá. Eu já pego a deixa aqui, né? Eu tenho essa percepção, Ronildo. Eu até já levantei tua bola várias vezes, porque eu vejo que a galera não sabe estudar. A real é essa, né? Então, assim, na minha visão, o mentor, o coaching, que para mim são sinônimos, ele serve como um personal trainer, certo? Minha visão. Então, você pode desenvolver sem um personal trainer? Pode, principalmente se você tem genética. Mas se você pega um personal trainer, um cara que gosta do que ele faz, né? Um cara que tem aquela, vamos dizer assim, tem amor por aquilo que ele trabalha, né? Aquele compromisso, né? Aquele conhecimento, compromisso e tal. Você pega um cara desse, né? Você pega uma orientação do cara desse, você dá passos para frente, né? Dá vários passos para frente. Eu tenho essa percepção hoje. Apesar de não ter feito uso e tal, mas eu sei, né, que é um conhecimento só com relação à questão do planejamento. O cara faz uma análise estatística do que é mais cobrado, de como é mais cobrado. O cara faz um estudo do aluno, né, da real necessidade do aluno. Então, assim,
se o aluno sozinho for a cada dia se preparar, minha visão é que ele vai perder tempo. Por isso que eu acho muito massa o trabalho do Ronildo, né? Então, se você tem interesse, pessoal, vá no Estratégia, procura lá as mentorias lá do meu amigo Ronildo. É mentoria não, é coaching, né? Coach, só fala em mentoria. No Estratégia, né? Procure lá o Estratégia e faça essa mentoria lá com ele, que eu tenho certeza que você vai evoluir muito. Beleza? Tem mais alguma coisa para completar? Eu falei algum erro a respeito do que é mentoria, coaching? Pode me corrigir aí, meu irmão. Não, Alex, tá tranquilo. Só que no estratégia lá, os trabalhos são de alunos que já vêm designados propriamente por eles, né? Então, um contato indireto com o aluno, já o aluno assina de outra forma lá, e aí o estratégia que decide, né, para que a gente possa fazer a orientação. Tá. Essa parte aí. Isso, e aí individualizado, diretamente eu trabalho só com plano de estudos, né? Como o meu trabalho é mais de orientação de estudo, tipo assim, você tem uma reunião com o aluno mesmo, uma reunião vídeo chamada com o aluno e tudo mais, ele tem contato de exclusividade com a estratégia de concursos, aí esse trabalho eu peço somente para eles. E aí a questão do plano de estudos é que eu faço particular, individualizado, o aluno pode até entrar em contato pelo Instagram aí, que a gente vê essas questões. Né? Pronto, eu tenho uma noção, mais ou menos, agora não sei se todo mundo tem, então assim, eu vou meio que te tratar aqui como se tu fosse meu mentor. Vamos dizer que eu quero fazer agora o concurso para a Polícia Militar do Pernambuco, certo? Aí, Ronildo, eu te procuro estratégia, enfim, eu chego até você e eu digo, Ronildo, eu quero um plano de estudo, um ciclo de estudo, não sei como é que você chama, se é um plano de estudos, um ciclo de estudo, um planejamento de estudos. Aí Ronildo, eu quero saber como é que funciona a tua metodologia. Qual é a vantagem que eu vou ter em me utilizar do teu serviço, do teu conhecimento? Em que ponto é vantajoso ser orientado por um mentor? Me diz aí. Pronto, Alex, nesse sentido, o que eu faço? Quando um aluno chega para mim e diz, eu quero um plano de estudos para tal concurso, eu estou estudar para tal concurso. Primeiro que ele preenche um formulário ali com algumas matérias do concurso dele, então naquele formulário que eu mando para o aluno, já tem ali uma questão para ele dizer o grau de dificuldade que ele tem na matéria. Então, das matérias do concurso dele, por exemplo, PM de Pernambuco, tem ali português, matemática, geografia, história e direito constitucional. Então, os alunos dizem, tem muita dificuldade em português e matemática. Então, na distribuição das matérias ao longo do dia, ao longo da semana, na verdade, eu vou colocar ali essas matérias como prioridade. Então, se o aluno tem dificuldade ali em português e matemática, não tem como tratar essas duas matérias com a mesma prioridade que eu vou tratar geografia e história, que são matérias que não têm tanta dificuldade. Então, por isso que eu digo que geralmente é individualizado. Para cada aluno, eu faço ali uma análise em relação ao momento do aluno. E aí, a questão também da organização dos assuntos a serem estudados durante os dias. Então, vamos supor que no pré-edital mas já tem ali uns assuntos que você sabe que são assuntos muito potenciais, então já faz uma análise também em cima disso. Da minha experiência como concurseiro mesmo, já utilizo isso e percebo, entre esse assunto e esse assunto aqui cai mais vezes em prova. Então, já coloco o aluno para estudar aquele assunto já de início, para quê? Para que ele já tenha uma base um pouco mais sólida, se o edital sair daqui 2, 3 meses. Se o edital demorar a sair mais. Aí ele vai conseguir fechar o edital tranquilamente. Então, a ideia é o quê? Priorizar o que é mais importante. Se você pega também outro exemplo, seria o concurso da Polícia do Ceará, só de legislação extravagante, ali a gente tem mais de quase 30 leis, salvo engano, são 27 a 28 leis extravagantes. Então, tem lá, legislação extravagante, beleza. Aí você vê lá, Maria da Penha, lei de drogas, desarmamento, aí você vê ECA, CTB. Então, entre colocar o aluno para estudar o CTB todinho e colocar para ele estudar Maria da Penha, o que seria mais proveitoso? Maria da Penha, por causa que a incidência em questões da lei Maria da Penha em prova, ela é muito maior. Então, já coloca essa lei também como prioridade, por exemplo, para ele dar estudar de início, para ele criar uma base um pouco mais sólida. Então, essa questão, já distribua ali as matérias do concurso ao longo dos dias das semanas. Então, são 30 dias de planejamento por mês, por exemplo. Já distribui todas as matérias e coloca os assuntos ali com base no nível de prioridade, com base na necessidade do aluno. Outra coisa também que é diferente, quando eu coloco ali a questão também por aluno. Então, se o aluno tem só 2 horas para estudar, eu tenho que fazer as metas de estudo dele que caibam de uma forma que caibam nessas 2 horas. Não adianta eu fazer uma meta de estudo ali que ele vai levar 4 horas, então o aluno não vai conseguir cumprir a meta, vai se frustrar e provavelmente vai parar de estudar, ou então vai procurar outra forma de estudo.
Então, no individual, eu já vejo ali a questão das horas disponíveis que o aluno consegue estudar. Então, eu consigo estudar, eu já venho estudando, às vezes os alunos já vêm estudando ali, mais por conta própria mesmo. Diz, não, eu tenho uma média de 2 horas e meia por dia para estudar, 3 horas, aí eu já faço ali o plano de estudo em cima dessas horas que ele tem disponível. Show de bola, show de bola. Uma coisa assim, Ronildo, que eu acho que você pode passar para os alunos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente modifica a nossa história a partir da nossa correção dos nossos erros, né? Então, assim, dizem um erro que você teve na sua preparação que você poderia falar para os alunos não cometerem. Assim, um erro que em alguns momentos foi um erro, em outros momentos não, para a questão dos resumos, né? Então, eu sempre, durante um bom tempo, eu fiz resumos escritos à mão, meio que tentava resumir toda a matéria à mão, escrevendo ali no caderno. E aí, depois de um certo tempo, eu aprendi que não precisava mesmo fazer isso, sabe? E, assim, não digo que foi tempo totalmente perdido, porque alguma coisa eu tirei dali, mas que eu poderia ter otimizado essa questão, né? Porque hoje os cursinhos já entregam ali um resumo quase pronto, você consegue só fazer uma pequena adaptação. Hoje eu mesmo, as minhas revisões hoje são por PDF mesmo, eu releio o PDF, releio os grifos ali no PDF e mais. Então, se eu fosse resumir todo o PDF ali escrito à mão, um PDF de 100 páginas, que geralmente eu passava um mês, só naquele resumo ali daquela matéria e não saia do lugar. Então, é uma coisa que eu fiz parte por um bom tempo e eu percebi depois que estava travando ali a minha evolução das disciplinas. Então, é muitas questões. Priorizar. Então, não estaria nem falando a questão de não fazer resumos, mas sim saber o que escrever na hora que a gente tem base. Rony, uma coisa que eu penso, né? Eu acho que, assim, o problema de você fazer resumo é que demora muito, né? Você gasta muito tempo, né? Você está tendo aquela sensação de que está aprendendo, né? Você está fazendo aquele copia e cola, né? Pega de um canto e bota no outro. E aí, você tem aquela sensação de que você está aprendendo e eu não duvido que você aprenda mais. Só que existe uma coisa que o tempo ele é limitado, né? Se você tivesse todo dia 16 horas, né? E saco tava ótimo, você podia fazer isso aí. Só que, assim, o problema, a galera tem que entender, cara, que concurso não é necessariamente um teste de QI, de inteligência, né? É basicamente o cara ter as informações na cabeça, ou parte delas, as partes mais importantes dela. Então, como é que você faz isso, né? Você tem que ter aquelas informações constantemente vindo da sua cabeça. Então, se tu tá nessa de copiar, passar de um material para outro, em quanto tempo tu vai terminar um livro, meu amigo? Né? Vai ser o quê? 1 ano, 6 meses? E aí, tu vai lembrar o que tu começou a fazer há 6 meses? Começou a escrever? Então, não vai. Então, a leitura, né? Aquela leitura que você faz de um material resumido, enxuto, material bom, né, que não necessariamente é muito enxuto, mas que tem os pontos que realmente caem, é o ideal, porque você faz umas 2, 3, e nas próximas leituras você rememora muito mais fácil e tem até velocidade, porque concurso, pessoal, na minha visão, não sei se o amigo Ronildo discorda, concurso é repetição, é voltar e não para. Só para quando você é nomeado, entendeu? É voltar. Agora você tem que fazer isso com ciclos, com organização, entendeu? Porque você é muito conteúdo, não dá para você ter o tempo todo na cabeça. Se você não tiver voltando, estudando, fazendo questão para errar, para ter o trauma, para aprender, para se colocar à prova, você não vai para frente, né? Eu penso assim. Discorda aí, meu amigo Ronildo? Concordo totalmente. Você tem que saber usar a estratégia ali, né? Se tiver que fazer um resumo, que seja um ponto bem específico ali, que você está esquecendo e tudo mais, mas o ideal mesmo é tentar revisar pelo próprio material escrito do cursinho já, do PDF. Às vezes tem cursinhos que disponibilizam aí já um resumo já do próprio cursinho, para o aluno não precisar fazer resumos próprios, aí ele vai utilizar esse resumo ali como uma forma de revisão já, entendeu? E aí faz só uma pequena adaptação, uma anotaçãozinha ou outra, post-it ou outro e vai para frente.
Tá ótimo, tá ótimo. Agora sim, bizu. Você tá no Ceará, você é do Ceará, você tem bizu. Qual o bizu que você daria para quem está estudando para a Polícia Civil e para a Polícia Penal? O bizu que vem à sua mente aí, Polícia Civil e Polícia Penal. Cara, eu acho que civil sai no ano que vem, em 2024. A aposta civil? Que eu teria. Eu apostaria na ano que vem. O governador já mostrou na interesse. Na semana que vem? Pô, no mês que vem. No ano que vem, macho. Ano que vem. Ano que vem? É. Tá certo. O governador já havia dito que vai ser concurso. Aí fala um pouco mais de falar e tudo mais, mas é aquela questão. O aluno pode pensar, já que vai sair só ano que vem, eu vou aqui só fazendo o básico aqui, e depois, se estiver mais próximo, eu vou estudar de verdade. Aí, meu amigo, pegar o edital lá, um edital enorme, com praticamente todos os tópicos de todas as disciplinas, sem questões objetivas mais claras possível, aí o aluno vai querer começar a estudar antes, né? Então, tem muita gente que tem, às vezes, essa percepção de deixar para a estudação posteriormente, mas o ideal já quem tem o foco, por exemplo, a definir a Polícia Civil, por exemplo, começar a estudar ontem. É um edital muito grande, exige preparação enorme. Ontem eu fiz até uma live falando um pouco sobre como está a Polícia Civil, e aí lá na live eu falei que no último concurso foram mais de 100 mil inscritos. O inspetor escrivão deu mais de 100 mil inscritos nos cargos, né? Então foram mais de 100 mil inscrições, a concorrência ali, escrivão estava 300 e pouco, inspetor 100 e tanto. Então, assim, quem não estiver preparado vai ter dificuldade ali em conseguir uma boa vaga para classificação. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Rebouças Índia. Deve ser investigador Rebouças. Boa noite. Pelo estratégia, PDF, versão original ou marcação aprovada? Pronto. Eu oriento a versão original. Assim, inicialmente. Qual versão? Eu utilizo a original e, assim, se o aluno puder utilizar a original também, às vezes orienta. A não ser que ele perceba que a evolução dele pelo é muito boa. Deu certo aí, Rebouças? Entendeu a resposta? O Miller está perguntando o seguinte. Deixa eu ler aqui. Meu irmão. Tu consegue achar a pergunta do Miller? Cara, muita gente entrou, viu, velho? Tá com 340 pessoas, pô. Tem um aqui perguntando se fez TJ do Ceará. Fiz para iniciativa, TJ do Ceará. Deixa eu ver aqui. Vou achar. Rapaz, tu tem muito seguidor, viu, meu amigo? Deu 340 pessoas na live. Eu só entrou uma vez aí. É outra pergunta do Miller aqui, informática, a última prova da PPCE. Ele matando. Ele tá afim. E aí, veio matando, Rony? Cara, assim, tem um nível assim, mediano para elevado, né? Tem umas questões mais difíceis, tem umas intermediárias e tudo mais, mas geralmente mediano para elevado, depende do nível de quanto tempo o aluno estudou até a prova, né? Então, eu acho que a matéria mais difícil da PCC é que veio em relação ao conteúdo programático ao objetivo para a porta de processual penal, veio muito difícil processual penal. Show de bola. Eu acho que foi processual penal. O Felipe está perguntando o seguinte, quase 35% do edital da PCCE, mas vejo que a matéria não fica na mente. Alguma dica? Ele está assim, já vi 35%, mas não estou com aquela segurança. Tem alguma dica para ficar mais fácil de recuperar o conhecimento na mente? Nesse caso aí seria mais a questão das revisões, né? Então, talvez já li uma questão de dificuldade em relação às revisões.
Revisões, né? Revisões, né? Tentar revisar mais, ver ali os assuntos que ele está errando, está com dificuldade, não está relembrando, e colocar ali como uma prioridade nas revisões, né? Então, talvez o aluno... aconteceu comigo já, tem alguns momentos já, de eu estar avançando na disciplina, mas ficar com a sensação de que eu não estou aprendendo, não estou entendendo. Às vezes é só uma sensação mesmo. Às vezes o aluno, na hora de resolver a questão, consegue resolver a questão e acertar. Mas em alguns momentos pode ser mesmo a questão da falha nas revisões, né? O aluno está tentando evoluir mais e tentando evoluir para fechar o edital logo, mas despreocupando em relação aos assuntos que ele achou anteriormente, meio que esquecendo, deixando de lado. E aí, quando ele chega lá na frente, na hora que é cobrado na hora da prova, ou na hora de resolver as questões para testar os conhecimentos, o aluno acaba não relembrando porque ele falhou ali na parte das revisões ali. Felipe, uma coisa que eu já ia fazer para o Ronildo, e eu já trago aqui para ti. Tu tem que ter critérios objetivos, né? Porque se a gente ficar preso à sensação, a gente vai sempre achar que a gente não está evoluindo. Então, assim, tu tem que ter critérios objetivos, né? Quais sejam? Simulado, fazer prova, né? Resolver questões, né? Você pode gerar um simulado, entendeu? Então, é aí onde você vai saber se a tua sensação está casando com a realidade. Porque às vezes você não tem a sensação, mas você está sabendo, como o amigo Ronildo acabou de falar. O Edivaldo Matos está perguntando aqui, Ronildo, se você fez o TJ Ceará. Sim, fiz. Tá aguardando aí a... Tá aguardando? Vai passar um. O Pedro está dizendo que o importante é querer. Olha aí, Pedro. É só querer, é? Rapaz, sei não. Quem quer já tem a metade, né? Deixa eu ver aqui. Rebouça gostou da resposta. O Luiz está dizendo que o áudio está meio picotado, eu concordo. Deixa eu ver mais aqui, cara. Show de bola. Pessoal, pode fazer pergunta, viu? Que já a gente encerra aqui. O Adão está perguntando alguma dica para a PRF. É só bomba para ti, viu? É só bomba para ti. Eu sou meio por fora do concurso da PRF. Eu nunca me adentrei ali para entender um pouco a tal da PRF. É uma instituição que eu tenho muito interesse, tem, assim, que eu vejo muito que me despertou olhar para concurso a PF, né? Então, geralmente, alunos vão para a PRF ou para a PF. E aí eu nunca me atentei muito a tal da PRF, não. Da PF tem mais interesse sim, e tudo mais. Mas da PRF, infelizmente, eu não consigo, digamos, direcionar o aluno. Eu sou bem claro em relação a isso, né? Alguns alunos falam, tu consegue fazer um plano de estudo para tal concurso da área totalmente diferente da minha, por exemplo. Eu disse, não, cara, eu não consigo, porque eu não vou conseguir entregar a mesma qualidade que eu entregaria para o aluno, por exemplo, da área policial, ou nesse concurso eu já tenho conhecimento básico. Então, assim, a PRF, realmente, eu não tenho muito conhecimento dessa carreira da PRF, onde eu vou parar um pouco para analisar os editais, nos concursos e no material de estudo e tudo mais. Mas a PRF mesmo, não tem muitas informações, digamos assim. Tá certo. Tem que ser honesto. Isso mesmo. A Rita Coelho está perguntando assim, ó. Dica de cursinho preparatório mais adequado para PMPE. E aí? Ele vai puxar para o estratégia. Não, é porque assim, é o que eu conheço, né? Se alguns cursinhos, se for um cursinho, por exemplo, online, o que eu conheço é estratégia. Eu utilizei toda a minha preparação e tudo mais, é um cursinho que eu já conheço bem, desde 2018 eu utilizo o material deles e tudo mais. Fiz PM Pernambuco em 2018, fiquei no Cadastro Reserva na época lá. Foi o primeiro concurso que eu fiz, eu utilizei esse material, fiz outros cursinhos também, mas assim, eu posso indicar, digamos assim, o que eu conheço, que eu já trabalhei, né, que eu já estudei para os materiais e tudo mais, online mesmo nesse sentido. Mas presencial aí na área de paulistana aí tem o Papa Mike aí, que com certeza o Alex entrega um ótimo trabalho no presencial. Tenho dúvidas em relação à qualidade do trabalho dele, dos professores do cursinho dele. Certamente é uma boa opção no curso presencial aí na área de paulistana, na região aí. Show de bola, show de bola. Não, o que o amigo está falando é verdade. Se você não tem aquela... No local onde você está, né? Não está tendo nenhum cursinho, faça um online mesmo. O que importa é meter a cara e trincar os dentes, né?
fazer o cursinho. É aquela coisa, tem gente que só tem facilidade, né, naquele curso presencial, né, com a galera do lado, incentivando tal, indo lá, né, presencialmente. Mas, até para questão de tempo, né, para quem não tem muito tempo, curso online, velho. A gente faz o que pode. Se você puder os dois, faça os dois. Entendeu? Deixa eu ver se tem algum bizu. Mas estratégia, sem dúvida, né, cara? Não tem nem o que a gente falar. O Gerdianzão entrou aí também. O ilustre Gerdian, que deu muito apoio pro curso Papa Mike. E aí, Gerdian? Bem-vindo, meu irmão. O, o, o Foco agradeceu. Foco PCCE. Pronto. O Miller tinha perguntado o seguinte. O tempo de estudo é um fator a ser agregado para ser aprovado? Pergunto isso porque tenho muito conteúdo para estudar, revisar, aprender e decorar. Entendeu a pergunta? O tempo de estudo é o fator a ser agregado? Eu acho que ele está querendo saber o seguinte: tempo de estudo é determinante? É mais ou menos por aí. Porque ele tem muito conteúdo, né? Depende muito dos fatores, né? Claro que um aluno que tem ali o dia todo livre para estudar, por exemplo, ele vai ter ali uma possibilidade X melhor do que um aluno que tem menos tempo. Mas se ele utilizar esse tempo ao favor dele, né? E tem muito aluno que tem o dia todo para estudar, mas que não consegue colocar aquilo ali em prática. Já não tem essa questão de ter o tempo ocioso, deixa para mais tarde, deixa para de tarde, deixa para de noite, e acaba passando o dia todinho e não tem estudado nem 3 horas, né? Que é essa a média do pessoal que trabalha e tudo mais. Então, assim, é um fator que tem um peso, certamente, não dá para desconsiderar essa questão. Mas aquela questão do foco, do objetivo, da constância do aluno que tem um tempo menor, ele pode se superar nesse detalhe. Então, por exemplo, eu tenho 10 horas por dia, 10 horas livres aqui no meu dia, mas se eu não conseguir estudar, se eu não conseguir colocar em prática, eu vou estar com desvantagem em relação ao cara que estuda só 3 horas por dia, mas que realmente sabe estudar, que consegue colocar aquilo ali em prática. Eu falo isso porque durante muito tempo eu só estudei, por um tempo eu trabalhei, estudei, e aí eu percebi, realmente você fica um pouco com essa sensação de que está atrás. Mas se você colocar em prática, se você colocar em desenvolvimento aquela questão, todo dia eu vou estudar esse horário, como o Alex falou, ter a constância em relação aos dias de estudo e tudo mais, ele é um fator determinante, pode ser, mas você pode se superar em relação aos demais, tendo foco, tendo constância e objetivo. Show de bola. Mira, é o seguinte, o que eu penso? O tempo é limitado, né? É um recurso limitado. Se você tem muito tempo, com certeza você tem vantagem, certo? Só que é aquela coisa, não adianta você ter muito tempo e não utilizar desse tempo, né? Tipo, pô, se eu vou começar uma corrida, igual eu contei no começo da história, não adianta eu começar querendo fazer 20 quilômetros. Não adianta, velho. Você tem que começar de algo palatável e aí você vai aumentando, né, com o tempo. E se você tem ali 2, 3, 4 horas, se você tem um tempo livre e esse tempo está dando para você manter, e ele, por mais que ele não seja tão pequeno, né, mas você conseguiu manter essa constância e segurar esse 4, 5 horas, excelente. Mas se você só tem uma e você consegue estudar nessa uma, estuda uma. Repito, você não vai passar em concursos muito difíceis estudando 1 hora por dia. Só isso não. Provavelmente não, só se você for um gênio. Entendeu? Mas você vai aumentar esse tempo. O que importa é você conseguir colocar 1 hora. Garantir a sua horinha, entendeu? 1 hora e meia, 1 hora e 40, 2 horas. Mas é uma coisa que você faz daqui para frente. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Galera entrando. Minha prima Nayane entrou. Bem-vinda, Nayane. Deixa eu ver aqui. Gilmar dizendo excelentes bizus. Pessoal, vocês podem mandar pergunta aí depois para mim, para o Ronildo. A gente vai responder, viu? Pode mandar que a gente responde. Não tem burocracia, não. Não é não, Ronildo? Pode mandar a pergunta que a gente vai respondendo, viu? Não tem problema nenhum, não. Sempre que dá,
Pronto. O Douglas também, apoiador aí do Papa Mike, entrou. Policial Penal Pernambuco. PM Piauí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E sim, Ronildo, uma coisa que eu ia te perguntar no início, não sei se eu te perguntei, senão a galera que não pegou, pega agora. Qual é o diferencial do concurseiro? O que é que um aprovado tem que um cara que dificilmente vai ser aprovado não tem? Qual é o fato o mais determinante, algo que seria importante para o cara desenvolver ou para o cara ter? Compreendeu a pergunta? O fator determinante, o diferencial do aprovado para o não aprovado. Alex, eu acho que, assim, ao meu ver, é a questão da disciplina. Porque, às vezes, o cara dá aquela motivada inicial, vai pegar ali, começa a estudar 2 meses, 3 meses, faz a prova, não consegue o resultado desejado, e aí cai e desiste. Isso aqui não é para mim. Concurso é aquele negócio de carta marcada, concurso é quem vai entrar e quem não vai ser aprovado. Mas o cara que sabe ali do potencial, da capacidade dele, por mais que ele tenha esses momentos ali que ele vai tropeçar, vai cair, não vai conseguir, vai ficar com dificuldade, não vai compreender um assunto, ele sabe que se ele se dedicar, se ele tiver ali aquela constância que ele vem tendo, em algum momento vai conseguir. Em algum momento, essa bola que está batendo na trave vai entrar, em algum momento vai ser gol, e aí ele só precisa que esteja certo uma vez para mudar a vida dele. Então, às vezes o cara bate a trave 3, 4, 5 vezes, mas ele só precisa de uma vez para dar certo, só precisa de ser aprovado em um. Ele não precisa passar em 10 concursos, ele precisa passar em um que vai mudar totalmente a qualidade de vida dele em relação a tudo que ele quer. Por que eu falo isso? Porque eu comecei lá em 2019, como eu falei, em 2018, eu fiz PM Pernambuco. E lá na PM Pernambuco, eu fui reserva. Por um impasse lá, eu não consegui entregar meus exames médicos, caí, né, na fase de exames médicos, fiquei fora. Não fui entregar esses exames por questões financeiras e outras coisas pessoais. Fiz em 2019 a Câmara de Petrolina, Pernambuco, da área ativa. Por uma questão, eu fiquei lá no cadastro de reserva, não fiquei nas vagas, não fui chamado. 2019 ainda, fiz IBGE, empatei com o primeiro colocado lá em Picos, porque eles deram desempate, eu fiquei em segunda posição, então fui chamado só o primeiro, não fui chamado. E aí chegou a pandemia, 2019, ou 2020, e 2021 eu consegui a aprovação na PCCE. E aí na PCCE foi que deslanchou, depois do PCCE, veio o CRF, a Assembleia do Estado, tudo mais. Então, porque se eu tivesse desistido lá atrás, em 2018, foram 2, 3 anos aí de sofrimento mesmo, assim, só estudando, sem ali, digamos, com a aprovação das vagas imediatas para ter a tinha sempre aquela cadastro reserva. Não, em algum momento vai dar certo. Se eu não tiver a constância, já estou conseguindo evoluir, estou conseguindo aumentar o meu nível, estou conseguindo acessar mais questões, mais assuntos e tudo mais. Em algum momento vai ter que dar certo. Em algum momento vai ser quase que bem difícil ficar fora das vagas. Então, graças a Deus, ele chegou nesse momento, entendeu? Então, é ter constância e ter disciplina. Pronto. Eu acrescento, porque eu já mas eu acho que faz um pouco isso. A constância, a permanência, aliada a critérios objetivos, faz você... Não tem como não dar certo, entendeu? Porque assim, se você está indo para frente e você tem uma bússola que está dizendo que ali é para frente, então você, de fato, está indo para frente. Então, o que é que são critérios objetivos? Simulado, você gera simulados, provas, né? Você fazer provas, entendeu? Então, assim, busca critérios objetivos, cara. Porque às vezes você pode estar estudando errado, mas se você está ali fazendo uma prova, um simulado, está simulando de fato as condições de uma prova, cara, você está tirando notas boas, não tem como ali estar errado. Tá entendendo? Aí agora, às vezes, você fica naquela sensação, não, já passei, eu estudo muito. O cara, às vezes, se engana, né? Não, eu tô estudando aí. Não, pô, tô estudando aí 4 horas todo dia e tal, e não faz simulado. Não. Porra, você tem que se colocar à prova. Porque aí é onde você vai saber o seu caminho. Tá entendendo? Nem que seja nas próprias questões de concurso. Principalmente, se você quer se avaliar, principalmente em questões que você não... de assunto que você não está estudando. Porque se você está estudando um assunto e você vai responder a questão, você tende a acertá-las. Então, para você ter um critério objetivo, você quer... vou fazer no domingo, no dia que eu não estudei nada. Pronto, show de bola. Entendeu? Porque você pega aqui o assunto de português.
sei lá, de qualquer matéria, e faz uma simulação daquele assunto, a tendência é que você acerte um pouquinho mais, né? Lógico, para provar que você está colocando em prática o conhecimento recentemente adquirido. Agora, se você quer fazer um teste real, faça num sábado, num domingo, numa situação que você não estudou, entendeu? Aí você vai ver como é que você está com relação aos assuntos. Eu penso assim, não sei se o amigo Ronildo pensa diferente. Concordo. Até você medir o seu desempenho, né, e perceber ali onde é que você está falhando. Eu sempre falo, eu falo para os alunos faço aquela metáfora em relação você vê que você vai construir uma casa. Você vai construir a sua casa, todo dia você coloca ali um tijolinho, todo dia você coloca um tijolinho, mas se a gente fez uma casa comum, ao final você vai estar com aquela casa pronta, bonita, você sempre tem que voltar e fazer uns retoques. Então sempre vai ter ali um detalhe que você vai ter que sanar, sempre vai ter um assunto que você vai ter que voltar para revisar aí mais isso, que você está errando ele. Então, é uma casa que nunca é perfeita. Você sempre vai ter que estar voltando, sempre vai faltar um tijolinho ali, sempre vai faltar ali, vai aparecer um buraco ali. E aí você tem que medir isso de formas objetivas, como o Alex falou. Questões, simulados, são nortes ali para você perceber, eu estou no caminho certo ou eu preciso reformular aqui, eu preciso parar, preciso rever o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, implementar uma nova metodologia para tentar evoluir nos estudos. Então, assim, quando saiu o concurso da PCCE, por exemplo, no pós-edital eu fiz 14 simulados, porque eu sabia que eu tinha que medir onde é que eu estava errando, eu sabia que eu tinha que me parametrizar. Por mais que uma nota, às vezes, no simulado fosse muito boa, eu não poderia me aprender aqui e achar, eu já passei. Não, calma aí. Nesse simulado eu fui muito bem, mas no próximo, será que se cobrar outros assuntos diferentes, se cobrar tópicos diferentes da matéria, eu vou acertar esses assuntos? Então, eu tenho que me preparar para qualquer cenário. Seja um cenário de uma prova fácil, seja um cenário de uma prova difícil, cobrando assunto X ou assunto Y. E a forma de medir isso é justamente fazendo questões, fazendo simulados. Então, você tem que ter ali números que vão quantificar o que você está estudando durante o dia, durante a sua rotina de estudo. Então, em algum momento, seja mensal, semanal, você tem que parar ali, analisar esses dados e perceber, estou com dificuldade aqui, eu estou errando aqui, então eu vou ter que voltar aqui para me corrigir esses erros e não deixar aqui subir uma bola de neve. Excelente. Então, meu amigo, só agradecer ao meu amigo Ronildo, que, poxa, meu irmão, dedicou esse domingo dele aí para perder aqui com a gente, né? E, Ronildo, agradeço demais, cara. Primeiro, a tua humildade, cara, porque desde o primeiro momento que eu tive contato contigo, tu foi lá em cima, cara, no tratamento, entendeu? Então, só agradecer o teu trato. Uma vez eu te vi lá em Juazeiro, nós dois, coincidência boa da porra. E, meu irmão, só agradecer. Se quiser deixar alguma palavra para os seguidores, fica à vontade. Agradecer o Alex também aí, sem dúvidas, pelo convite. É um prazer, digamos assim, de certa forma, compartilhar o conhecimento, a experiência tanto minha como dele, né? Parabenizar a iniciativa. Pela iniciativa do senhor Paulo Estância, com o salário de muitas pessoas, às vezes o aluno não está, mas não toca ali, volta ali para ele. Voltou? Voltou. Parabenizar em relação à iniciativa do Rocha. Porque às vezes não está conseguindo toca, não funciona assim. Você tem que buscar uma chance de mudar de vida, uma qualidade melhor, de sistema de recursos, trabalhar ali para o tráfico. Então, é isso, Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Tamo junto. Valeu.